o atendimento home care. Você sabia que você, como neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga, e você também que é psicopedagogo, que é psicopedagoga, você sabia que você pode atender home care? E você pode atender, é uma das formas de atendimento da nossa profissão. Você sabia que pode atender na casa da pessoa, na casa do paciente? Então, se você quer saber como você vai fazer isso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como você, um passo a passo simples, para você fazer o seu atendimento home care. Fica comigo no vídeo para você saber. Olá, eu sou Isabel Ferreira, eu sou terapeuta da aprendizagem, eu sou psicopedagoga, eu sou neuropsicopedagoga também, atendo pacientes de todas as idades e aqui nesse canal eu trago para você a minha prática clínica. Tudo que eu faço na prática clínica eu trago aqui para você, para te orientar, para te instruir nesse seu começo. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Uma das formas da gente atender, fazer nossos atendimentos é de maneira home care. Eu mesma já fiz atendimento home care. Lá no comecinho, algum tempinho atrás, eu já fiz atendimento na casa do paciente. Já atendi crianças, adolescentes, já fui na casa de idosos, já fiz avaliação também e já fiz um pouquinho de intervenção com criança na fase da alfabetização. Então, primeiro a gente faz a avaliação e se aquela criança, se aquele adolescente, se aquele paciente precisar de intervenção com a gente, com nosso trabalho, aí a gente faz lá a continuidade. A gente pode também ir na casa e fazendo a terapia e fazendo a intervenção na casa daquele paciente. Eu já fiz isso várias vezes no começo. Por que eu fiz no começo? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer nosso nome, a gente precisa sim começar de alguma forma. E como é que a gente vai começar? Se eu não tenho consultório, se você não tem consultório, eu não tinha consultório na época. Então, eu não tinha consultório, eu não tinha onde atender, eu não tinha uma clínica. Então, o que era que eu fazia? Eu tinha que ir lá na casa do paciente, fazia a negociação e ia lá. Divulgava meu trabalho primeiro, a gente divulga o nosso trabalho, tá? Fala com os amigos, fala com os vizinhos, fala que começou a atender. Olha, eu tô aqui, eu comecei. Faça isso. Eu comecei a atender, eu sou psicopedagoga, eu sou neuropsicopedagoga, e eu comecei meus atendimentos. Se você souber de alguém que precise de uma avaliação, que queira fazer uma avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, pode me chamar que eu já tô começando. Já que eu não tenho local para atender, eu posso ir na casa do paciente, tá? Eu posso ir lá na casa. Agora, para isso, você precisa se organizar, tá bom? Você precisa de um planejamento. Esse planejamento é essencial para você não perder dinheiro, para você não fazer coisa errada e depois se arrepender e dizer, não, eu tô indo, mas eu não tô ganhando bem, eu não tá dando certo. Você não pode fazer isso, você tem que prestar atenção. Quando você começa no home care, você tem que planejar várias partes do seu planejamento. É o seguinte, primeiro você planeja. Você vai na casa do paciente, faz um plano de avaliação com aquele paciente, tá? O valor que você vai cobrar tem que entrar todos os custos que você está tendo, tá bom? Da casa que você está, a distância que vai até ao local, né, da casa do paciente, você calcula isso. Se você tem carro, calcula a gasolina. Se você não tem carro, você não tem transporte, você calcula. Se você vai de ônibus ou de táxi ou de transporte ou de Uber, qualquer coisa, você tem que calcular, colocar dentro do seu planejamento, orçamento, dentro do seu orçamento, a passagem. O seu transporte, o translado, que você vai sair da sua casa para ir. Esse valor você tem que colocar, tá bom? Depois que você colocar esse valor do translado, você vai colocar todos os instrumentos e testes dentro de uma bolsa, de uma mala. Cada sessão você coloca, primeiro você precisa planejar. Antes de qualquer coisa. Lá na sua casa, você senta, planeja as sessões. Porque cada sessão que você vai, você leva o instrumento que você vai precisar. Para você não precisar, tá levando todos os instrumentos. Quando chega lá na casa do paciente, você vai escolher o que você vai fazer. Né? Então, você planeja todas as sessões. Eu já tenho um vídeo aqui gravado sobre o planejamento da sessão. Tá? Dá uma olhada aí que você vai achar esse vídeo sobre planejamento da sessão, que você precisa planejar todas as sessões, tá bom? Então, por exemplo, se você fez você fez o plano de avaliação e você vai fazer 8 sessões. Cada sessão você vai utilizar instrumento esse. Aí você vai levar na sua bolsa, na sua mala, os instrumentos que você vai usar naquele dia, para você não precisar levar todos. Aí na outra sessão você leva só os instrumentos que você vai utilizar para aquela sessão. E assim sucessivamente. Cada sessão você leva os instrumentos que você precisa utilizar só naquele dia. Para você não precisar levar muita coisa, tá certo?
Leve os testes padronizados, os testes, os instrumentos qualitativos e os quantitativos. Os quantitativos são os jogos, né, que você vai utilizar. E os qualitativos são os instrumentos padronizados, que você precisa utilizar também. Então, você leva e vai fazendo sua sessão. O tempo da sessão é o mesmo tempo da sessão presencial. Na clínica, mesmo tempo, entre 50 minutos e 1 hora. Geralmente, 40 a 50 minutos. Então, a sua sessão vai ser entre 40 e 50 minutos. A anamnese é a mesma coisa, tá? Todo o processo de avaliação no home care e no presencial é igual em relação ao tempo das sessões. E o planejamento é o mesmo, tá? Mesma coisa. A anamnese entre 2 horas e 2 horas e meia ou mais. As sessões entre 40 e 50 minutos. A quantidade de sessões vai depender da avaliação do planejamento que você fez. Então, você fez um pacote. Você pode fazer um pacote de 6 sessões, de 8, de 10 sessões, dependendo da avaliação, dependendo da suspeita do que é que você está avaliando. Tem avaliação que você pode fechar um pacote de 6 sessões, de 8, de 10. Tudo vai depender da suspeita, né, do transtorno ou da avaliação, da queixa. Tá certo? Então é isso. Basicamente é isso. Se você conseguir se organizar, fazer um planejamento, você vai todos os dias. E outra coisa também, você precisa ir dia sim, dia não. Você não consegue fazer uma avaliação todos os dias, porque fica cansativo e não é ético você fazer. Então, o que a gente orienta é que tem um intervalo de um dia, pelo menos. Então, você vai fazer um dia, dá um intervalo, vai no outro dia, intervalo, outro dia. Aí você pode escolher, né, o horário, porque você vai escolher o horário com a família. A família vai decidir com você no dia do planejamento da avaliação. Você vai, no dia do pagamento, no dia que você fechar o pacote, que você fechar a avaliação, aí você vai lá e combina direitinho a questão dos horários. Escolha um horário com a família, que seja um horário que a criança não esteja mais fazendo tarefa de casa, que a família não esteja em movimento, em alguma atividade da casa, né? Geralmente à tardinha, 5 horas, 4 horas, 5 horas, né? Escolha junto com a família, ou então depois do almoço, 2 horas, né? Geralmente, você vai escolher com a família um horário que seja melhor para a família não ter nenhum movimento na casa. Né? Veja lá um local também, combine com a família um local apropriado, uma sala que não tem ninguém, um quarto da criança. A isso você precisa ter muita, muita atenção, tá? Porque a sessão, ela tem que ser só entre você e a criança, entre você e o adolescente, entre você e o seu paciente. Não pode ter ninguém na sala, se for um quarto que fique só você e o paciente, se for uma sala que fique só você e o paciente. Por quê? Porque existe interferência, né, da família. Então você precisa combinar direitinho essa questão do local que você vai fazer dentro da casa, que seja uma casa que não tenha muito barulho, né? Você tem que combinar direitinho com a família o horário certinho, tá bom? Então, essas são as indicações para você fazer o atendimento home care, tá? Então, assim, se tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários se você quiser saber mais alguma coisa, tá bom? E se você souber de alguma coisa diferente que você faz aí, pode colocar nos comentários o que é que ajuda você a fazer o atendimento home care. Basicamente é isso. Você precisa de um planejamento que vai fazer com que você não perca dinheiro e nem perca tempo no home care. Você pode sim ganhar bastante dinheiro com isso. Principalmente quando você vai fazer, por exemplo, se você fizer com um adolescente, é muito tranquilo, porque você e o adolescente só. O adulto, melhor ainda, porque você vai na casa do adulto e lá você já faz a avaliação dele lá. O idoso, a mesma coisa. Então, o planejamento é igual ao planejamento do presencial, tanto pelas sessões quanto a quantidade de sessões e quantidade de tempo nas sessões. O que vai diferenciar é o local que você vai atender, que precisa ser organizado e precisa ser combinado com a família para que tudo dê certo no final das contas. Então é isso, a gente pode sim atender de maneira home care e é muito lucrativo, se você souber organizar e se planejar. Tá bom? Então é isso, pelo vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou já curte e já se inscreve nesse canal que é pra você. Um beijo grande e até o próximo vídeo.